meus irmãos, de um homem que perseguia a igreja. Os irmãos conhecem muito ele, de perseguidor, e depois a ser perseguido. Os irmãos conhecem muito, que é o apóstolo Paulo, capítulo de número 9, versículo 1, vai dizer o seguinte: Shaul, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Salvador, dirigiu-se ao sumo sacerdote, foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos os que lá encontrasse pertencendo ao caminho, quer homens, quer mulheres. Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Shaul, Shaul, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu? E a resposta: eu sou Yahusha, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Os homens que com ele viajavam detiveram-se, emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Shaul ergueu-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Conduzindo então pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e nada comeu nem bebeu. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Salvador lhe disse em visão: Ananias. Ele respondeu: estou aqui, mestre. E Yahusha prosseguiu: levanta-te, vai pela rua chamada direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Shaul. Ele ora e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos para que recobre a vista. Ananias respondeu: mestre, ouvi de muitos a respeito deste homem. Quantos males fez a teu povo Kadosh em Jerusalém? E aqui está com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas Yahusha insistiu: vai, porque este homem é para mim um instrumento de escolta, para levar o meu nome diante das nações gentílicas, dos reis e dos israelitas. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Até por aqui, meus irmãos, a gente vê aqui que de perseguidor, logo depois ele vai ser perseguido. Este nome Paulo, irmãos, que a gente conhece, que a gente conheceu, tudo indica que ele recebeu esse nome por causa da sua cidadania romana na época. Porque Shaul, ele é da tribo de Benjamim, então não tem nada a ver com Roma. Mas na época ele recebeu a cidadania romana e tudo indica que esse nome Paulo vem de Paulus. Então tem tudo a ver que era um nome romano, mas o nome dele de nascimento é Shaul, o mesmo do rei Saul. Então aqui, meus irmãos, a gente vê que a palavra aqui vai dizer o seguinte: eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. A gente vê aqui no capítulo 8 atrás, logo um pouquinho atrás, quando Estevão foi apedrejado, os irmãos
Lembra, né? Já viu essa história? E aqui a palavra vai dizer que Shaul estava de acordo com a sua execução. Então aqui ele estava perseguindo o povo mesmo, ele era temido pelo povo na época, pela igreja. E aqui, daqui para frente, a palavra vai dizer que o nosso Salvador mostrar para ele como é sofrer em favor do nome. Então, meus irmãos, no versículo 2, no capítulo 2, aqui está dizendo que ele foi pedir cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer em Jerusalém presos os que encontravam lá. Essas mesmas cartas que Shaul pegou para perseguir o povo, agora ele vai escrever 13 cartas que vão trazer vida. Então as cartas que traziam morte, agora vão trazer vida. Essas 13 cartas que o apóstolo Shaul escreveu, o mundo praticamente quase inteiro já leu elas. Muitas pessoas já saíram da morte para a vida por causa dessas cartas, essas 13 cartas do apóstolo Shaul. Você imagina que transformação. Cartas de morte se transformaram em cartas de vida. A mesma mão que era usada para matar, é a mesma mão agora que era usada para escrever. Aleluia. Então, que transformação este homem teve na vida. E muitos irmãos também, que já passaram por tantas coisas, receberam essa transformação. E essa mesma mão que pecava, para pegar um copo de bebida alcoólica, num cigarro, praticava pecado, a mesma mão que ora e que louva hoje. Aleluia. Isso é muito forte, meus irmãos. Aqui está falando também, meus irmãos, que o povo de Damasco teve um grande livramento. Porque no caminho de Damasco, Shaul já ia perseguir a igreja, já ia trazer pessoas ali para Jerusalém, para ser perseguidas. E se não fosse Shaul ali, o Criador, ali cegar Shaul ali naquele momento, e ele caiu o rosto por terra, aquele povo de Damasco ali pode ser que teria morrido alguns dos irmãos. Então ele teve um grande livramento. Então o povo lá de Damasco nem percebeu esse livramento, e no caminho o Criador deu livramento para eles. Quantos de nós, irmãos, recebemos esse livramento e a gente não percebe? Às vezes a gente recebe um livramento por dia e a gente nem sabe. Às vezes ele estava a caminho para chegar até você, mas Yahushua te libertou. Isso acontece com todos nós. Por isso devemos estar sempre atentos, né, em oração, e pedir livramento, porque todo dia a gente precisa de livramento, tanto no trabalho, em casa, na estrada, a gente precisa de livramento. E aqui o povo de Damasco recebeu esse livramento sem saber o que estava para chegar até eles. Irmãos, aqui vai dizer o seguinte, que Shaul, no versículo 5, ele perguntou: quem és tu, mestre? Quem és tu? Ele respondeu: eu sou Yahushua, quem tu persegues. Aqui vai falar que Shaul não conhecia o mestre, mas o mestre conhecia ele. Shaul ainda não tinha encontro com Yahushua, mas Yahushua já tinha vindo dele muito tempo lá atrás, já estava preparando ele a hora certa. Quantas pessoas lá fora, meus irmãos, que ainda não teve esse encontro com o mestre, ainda estão no caminho de Damasco até hoje, vivendo como Paulo, perseguindo o povo, fazendo coisas erradas, mas porque não teve esse encontro com o mestre ainda. Uma coisa é saber que ele existe, uma coisa é ter um encontro com ele. Quem aqui já teve um encontro com o mestre? Aleluia. No versículo 13, meus irmãos, aqui vai dizer o seguinte: Ananias respondeu:
mestre, eu ouvi de muitos a respeito deste homem, quantos males ele fez ao teu povo em Jerusalém. Mas a palavra aqui vai dizer, irmãos, que ele é para mim, porque este homem é para mim um instrumento de escola, ou seja, um vaso escolhido. Meus irmãos, aqui Ananias não conhecia ele, não sabia da sua conversão. Alguém também, meus irmãos, às vezes não conhece o interior, não sabe como que está o seu coração, não sabe. Às vezes uma pessoa viveu lá atrás do pecado, praticou tantas coisas erradas e a pessoa está julgando. Olha, essa pessoa hoje conheceu, ela praticava tanta coisa errada e não está entendendo a mudança que a Ruxa fez com essa pessoa. Mas não importa o que as pessoas ao redor estão falando de você. Aqui Ananias aqui achou estranho, mas esse homem não perseguia a tua igreja. Mas Ananias aqui não tinha entendido ainda o que tinha acontecido com Shaul, a grande mudança que ele recebeu. Às vezes também lá no mundo, lá também tem pessoas que não estão entendendo. Aquele era um pecador. Mas o importante, meus irmãos, é que nós somos um vaso escolhido. Aleluia. Não importa o que as pessoas dizem lá fora. O importante é que o nosso Salvador pensa de nós. Isso é o mais importante. Outra coisa também, outra passagem que eu achei interessante aqui. Preste atenção na chamada. Aqui o nosso Salvador chamou 2 vezes por Shaul. Se eu não me engano, tem 2 passagens também. O Salvador também chama Pedro. Abraão. E aqui ele chama de Shaul. Quando ele chama 2 vezes, meu irmão, meus irmãos, é para a gente prestar atenção e parar tudo que está fazendo. Porque às vezes a correria do nosso dia a dia, às vezes acaba tirando o nosso foco, a nossa missão, acaba desviando a gente do caminho do Salvador. E às vezes ele está falando bem devagarinho, a gente não está entendendo. Ele está chamando a gente pelo nome. Como ele chamou aqui Shaul 2 vezes, ele pode estar chamando a cada um dos irmãos também pelo nome. E às vezes os irmãos não estão ouvindo. Mas a correria do dia a dia, os afazeres, e a pessoa às vezes não está ouvindo a voz do Mashiach. Então vamos começar a prestar mais atenção, meus irmãos, na palavra, no chamado que ele tem por nós. Porque às vezes ele está falando com a gente não está ouvindo. Quando ele chama 2 vezes, como ele chamou aqui, é porque ele quer que a gente pare tudo para seguir ele. Para o que está fazendo lá fora para seguir ele. Meus irmãos, tem muita passagem aqui do apóstolo Paulo, Shaul, muito interessante, palavras de vida, mas eu separei aqui 2 passagens que para mim são as passagens mais importantes que o apóstolo Shaul escreveu. Elas é o seguinte: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Yahweh com o corpo de vocês. Essa passagem é uma das passagens para mim mais fortes que tem. Glorifiquem a Yahweh com o corpo de vocês. Então, irmãos, que a gente aqui mostra também que a gente deve cuidar do nosso corpo também. Não praticar coisas erradas, para que o nosso corpo esteja sempre glorificando a Ele, em louvor e em oração. Outra passagem também, que Ele nos deixa, é o seguinte: por amor de Yahushua, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou forte. Aleluia. Então, às vezes a gente está passando perseguição, angústia, outras fraquezas, mas é essa hora que a gente está forte.
Então, irmãos, a gente deve pensar muito nessa palavra, meditar nela, porque não deixar os insultos, as coisas do dia a dia, as fraquezas, nos enfraquecer. Mas é nessa hora que a gente está forte. É nessa hora que a gente se sente forte, como o apóstolo Shaul aqui. Então, irmãos, essas duas passagens aqui meio que resumem muito esses livros aqui do apóstolo Shaul. Então, que os irmãos meditem nessa palavra, porque essas palavras que ele deixou aqui, esses 13 livros, foi 13 livros, palavras de vida. Então, as mesmas cartas que eram para a morte, hoje elas são para a vida. Então, que a gente deve meditar nessas cartas dele e no restante das Escrituras Sagradas. Irmão, que Yahweh abençoe os irmãos aí. Essa é a palavra que Yahweh colocou hoje aqui para os irmãos ouvirem.